Agora a gente vai começar a falar da quantidade de água então. Qual é a quantidade de água recomendada? Tá? Eu tenho aqui anotado de 30 a 50 ml, que é mais ou menos o que eu sigo. Né? Eu tomo de 40 a 50. Agora com 600 ml em jejum de manhã, mais perto dos 50. E eu tenho que estar verificando a cor e o cheiro da urina, exceto na primeira do dia, que ela vai sair mais amarelada, e variando em cada pessoa. Então, por exemplo, se você estiver tomando 30 ml por teu quilo, vamos supor 70 quilos, 2 litros e 100, e estiver urinando transparente ao decorrer do dia, tá ótimo, né? Espalhando esses 2,100 durante o dia. Se tá muito amarelado, às vezes você vive numa região mais quente, tá no verão, ou tá pegando mais sol, ou tá suando simplesmente mais, algum fator relevante assim, você aumenta um pouco a quantidade, tá? Você pode ter uma quantidade no verão e uma quantidade no inverno, não tem nenhum problema com relação a isso. Então esse ponto é relevante, tá? Você vê a cor e o cheiro do xixi, tirando o primeiro xixi da manhã, que é natural depois do sono eliminar algumas toxinas e estar mais amarelado. E pode variar. Você pode fazer os testes contigo, né? Sempre subindo gradativamente a água. Então, por exemplo, eu tomava, quando eu cheguei no posto algum tempo ali, 500 ml de manhã, 500 ml de tarde. Depois eu comecei a aumentar, 1 litro de manhã, 1 litro de tarde. Depois consultei com o nutricionista e o nutrólogo, 1,5 litro de manhã, 1,5 litro de tarde. Depois eu fiz alguns ajustes, mantendo 3 litros, e o mais significativo é que eu coloquei 600 ml de água morna de manhã, como eu vou falar adiante, e 2 litros de manhã e 1 de tarde. Eu aumentei a quantidade de manhã para diminuir a quantidade de tarde. Meia hora antes do almoço e 2 horas depois do almoço para mim, né, para quem pode, como eu vou estar falando na sequência. Sem falar na quantidade que eu bebo nos treinos aí no final da tarde, quando eu treino durante a semana, né, quando eu faço atividade física. Então aí tem mais um adicional de água nesses horários. De fim de semana entra na cota diária, já que eu faço de manhã atividade física geralmente. Então é outro padrão, tá, que acontece. Agora deixa eu falar dos horários, então, como eu já estava falando. Então os horários recomendados para tomar água é 600 ml de água morna de manhã em jejum. Tá? É recomendado tomar morna, mas se não tiver condição, eu como tenho uma torneira elétrica, eu deixo ela morna ali. E dá um tempinho ali da primeira refeição ou do café, como eu faço. Se você tem alguma gastrite, alguns problemas de estômago, você pode adicionar um pouquinho de limão na água, que vai ajudar também na resolução. Eu já tinha ouvido falar isso de um amigo, agora eu ouvi por uma médica, então é bem confiável, mas eu de fato não tenho esse problema. Então 600 ml de manhã, podendo não adicionar limão, e se possível morna, tá? Se possível morna. Aí você pega a quantia de água que você tem que tomar no dia e coloca, né, espalha durante a manhã e a tarde. Eu recomendo, se você faz atividade física de noite, coloca nos dias que você tem atividade física também. A minha dica é: não comece com a quantia ideal, né? Não comece, às vezes você pode aguentar 1 ou 2 dias e já parar. O recomendado, na minha visão, é algo progressivo. Então você toma 1 litro e tem que tomar 3. Sobe para 1,5, fica 1, 2 dias, sobe para 2, coloca uma aguinha de manhã, fica mais uns dias ali, aí você vai subindo para 2,5, 3, até você atingir seu objetivo. Tá? Esse é o recomendado. E você faz isso, né, de 7 a 15 dias, que o teu corpo vai começar a pedir água pela sede. Se você estiver sentindo sede, é sinal que o teu corpo já desidratou. E não é preciso sentir sede para tomar água, isso é um mito, tá? Agora, se você acostumou o teu corpo a beber uma quantia ideal de água, aí sim é aceitável sentir sede, né? Como no caso aí que eu sinto sede, naturalmente. Se eu não tomar água de manhã ou se eu não tomar água de tarde, eu naturalmente vou sentir sede. Então essa é a recomendação aí da água de jejum de manhã, para repor o que você gastou durante a noite.
uma quantidade de manhã, né, durante o período da manhã. Eu estou considerando aqui só pessoas que vivem de dia, não estou considerando de fato pessoas que dormem de dia e trabalham de noite, tá? Enfim, adaptem para a realidade de vocês. E depois disso, né, depois do horário da manhã, você toma uma quantidade de manhã até 30 minutos antes do almoço. Então deu 30 minutos antes, você dá uma parada. E se você tem condições, eu fiz o teste agora por uma semana, tem uma baita regulada no intestino, não tem problema, mas deu uma baita regulada. Toma água 2 horas depois, toma uma quantia de água 2 horas depois do almoço. Não antes, a menos que tenha calor ou tenha alguma necessidade. E não durante a refeição também, tenta ficar só com o líquido da própria refeição, que assim, vai dar uma baita regulada no intestino, dependendo aí se você também não tem nenhum problema crônico, claro. Então é a minha recomendação sobre os horários da água. E eu não gosto de tomar de noite, tá? Eu não gosto de colocar perto do horário de dormir, porque colocando nesse horário, eu talvez tenha que levantar de noite quando eu já estou no conforto da cama para ir no banheiro, eu tenho que levantar muito de madrugada. Às vezes eu levanto, mas ainda a minoria das noites. Então não é algo que eu recomende em relação ao horário de tomar água.